Eu já falei na abertura dos trabalhos sobre esse tema e tuitei hoje pela manhã. Tuitei dizendo que se os senadores e senadoras soubessem, e Vossa Excelência foi ministro da Previdência, o que esse governo está fazendo, e com a denúncia de hoje dessas gravações, eu tenho dúvida se teriam votado pelo impeachment da presidenta. Em nenhum momento, senador Garibaldi, e estou me referindo a Vossa Excelência, não querendo lhe provocar, é que Vossa Excelência foi ministro da Previdência. Em nenhum momento, Vossa Excelência foi informado que eles iam acabar com o Ministério da Previdência. Ninguém aqui foi informado que eles iam acabar com o Ministério da Cultura. Ninguém aqui foi informado a questão da ciência e tecnologia. Mas eu diria mais uma vez, ninguém foi informado de que a Previdência, que tem quase 80 anos, ia virar um departamento do Ministério da Fazenda, uma secretaria, que perde toda a sua visão humanitária e vai virar simplesmente o interesse do mercado dos números. Senhor presidente, e a denúncia que surgiu hoje, senhor presidente, eu disse, caiu a máscara, porque ali quem ver, ouvir o que está dito é o seguinte: nós vamos fazer um grande entendimento para evitar que a Operação Lava Jato continue. Um grande engano, que ninguém vai conseguir segurar. Ela vai continuar, doa a quem doer. Isso está escrito e não vai mudar, senhor presidente. Eu já havia, senhor presidente, estou muito tranquilo ao voltar à tribuna, senador Cristóvão, eu já havia alertado isso tudo. E não fui só eu, outros senadores também alertaram. Essa situação não ia terminar simplesmente com a palavra impeachment, como se a palavra impeachment resolvesse. O conflito ia continuar, as denúncias iam continuar, os movimentos de ruas. Quem não viu ontem em São Paulo 30 mil pessoas perto da casa do presidente em exercício, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, os movimentos continuam. O povo brasileiro quer democracia, sofreu muito com o golpe de 64 e, nesse momento, ele não quer que a democracia seja agredida da forma que está sendo, e até porque não é solução. Senador Cristóvão, eu, junto com Vossa Excelência, assinamos aquela PEC, que é, na verdade, um gesto político, sinalizando para o Executivo que a única saída seria uma grande concertação, dando oportunidade de o povo, pelo voto direto, fazer aquilo que nós chamamos a União Nacional. Isso não divide. Eu recebi uma pesquisa feita pela internet, que já mostra que está em 85% o número de pessoas que querem as eleições. Não vê quem não quer. Eu me dirijo também ao presidente em exercício Temer, no sentido de que ele entenda. Eu acho que não está sendo prazeroso para ele ver toda a imprensa que o povo está dizendo não quero o Temer. É impossível que não veja, eu vejo todos os dias, toda hora. Percebendo isso, não é melhor nós sairmos numa saída que seja as eleições? Não dá, senhor presidente, não dá para aceitar. E ainda, aquilo que no primeiro momento eu dizia, antes da votação do impeachment, e me diziam, não é verdade. E eu li aqui hoje as manchetes de todos os jornais, negociado sobre o legislado. Significa o quê, negociado sobre o legislado? Significa só rasgou a CLT, acabou. Acabaram. E ali deixa bem claro, vão mexer no 13º, está escrito nas matérias, vão mexer no Fundo de Garantia, vão mexer na licença maternidade, vão mexer no horário de almoço do trabalhador, que hoje é 1 hora, poderá, como tem projeto aqui no Senado já, virar 15 minutos. É isso, eu não estou aqui inventando, não foi ninguém que me disse, isso está tramitando dentro do Congresso e também na grande imprensa. Vão apelar
para tal de terceirização, senhor presidente. E aí, senhor presidente, que eu quero desenvolver um pouco mais essa questão da terceirização, porque eu sou relator da matéria. Como sou relator também, senhor presidente, dessa ideia de querer agora privatizar todos os presídios, como se isso fosse a solução. Sou relator, que querem também fazer agora, de regulamentar o trabalho escravo, onde é que se viu regulamentar o trabalho escravo. É um retrocesso perante o mundo. Nós temos que proibir o trabalho escravo. Mas para que ninguém diga que eu não me debrucei sobre a matéria, eu vou fazer nesses 14 minutos, senhor presidente, e vou ficar exatamente no meu tempo, um relato. Nos últimos 12 meses, em nome da CDH, que presido pela terceira vez, eu viajei todo o país, fui aos 27 estados para debater o PL 30 da terceirização. Lá, senhor presidente, estavam deputados, senadores, estavam confederações de trabalhadores, sindicatos, estavam empregadores, movimentos sociais, estudantes, especialistas, juristas, juízes, advogados, militantes populares, enfim, estava todo o segmento da sociedade participando desse debate. O que eles dizem, senhor presidente? Isso aqui está no meu relatório que estou fundamentando. A terceirização, senhor presidente, precariza e desorganiza o mundo do trabalho. Na prática, é o primeiro passo para o fim do direito dos trabalhadores consagrados na CLT e na própria Constituição de 88. Cito como exemplo carteira do trabalho, previdência social. Vejam só, eu brigava pelo reajuste aqui, fiz até greve de fome lá na Câmara, por reajuste decente para o salário mínimo e para os aposentados. Agora eu tenho que brigar para que não terminem com o Ministério da Previdência, pedindo devolvam para a sociedade brasileira o Ministério da Previdência. Vai mexer no quê? No Vale Transporte, nas férias, no Fundo de Garantia, no 13º, no piso salarial. Senhor presidente, até um tempo atrás, quando me diziam isso, que havia essa intenção velada no Congresso, eu dizia que era mentira. Digo, não, não é não. Isso aí não está lá no Congresso, não existe. Mas agora eu estou chegando à conclusão, para o azar do povo brasileiro e para a tristeza minha, que é verdade, senhor presidente. O caminho a seguir, senhor presidente, seria o inverso, seria nós regulamentar a situação de em torno de 13 milhões de terceirizados, para que eles tenham simplesmente os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Por exemplo, veja os dados que eu recebi do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Em cada 10 acidentes do trabalho, 8 acontecem em trabalhadores terceirizados. De cada 5 mortes, 4 são de empresas de terceirização. O levantamento das centrais, por exemplo, mostra que o salário varia menor de 30% a 50%, senhor presidente. Trabalho, em média, 3 horas a mais do que aquele que não é terceirizado. Senhor presidente, os terceirizados não podem ser tratados como trabalhadores, como copo descartável de 3ª ou 4ª categoria. São seres humanos como nós. Seria voltar praticamente ao regime da escravidão. Que país é esse, alguém diria? Esse não é o meu país, o país que eu quero, que eu sonhei e que eu vou continuar brigando. Destaco aqui a posição do magistrado Paulo Luiz Schmidt, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho na ANAMATRA. Diz ele, caso o projeto venha a ser aprovado, vamos inaugurar uma era de insegurança jurídica. Levaremos uma década ou mais para consolidar o real alcance da lei. Antônio Bailos, catedrático de Direito do Trabalho e Social da Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, afirma a terceirização é um dos grandes tumores do mundo do trabalho, sendo uma forma de evitar as responsabilidades básicas sobre os direitos trabalhistas por parte do seu empregador. Senhor presidente, nas audiências que realizei em todos os estados, saíram lá a carta de cada estado, repudiando, condenando, pedindo, por amor de Deus, que eu não deixasse aprovar aqui essa tal de proposta da terceirização.
Lembro aqui da Carta de São Paulo. O que diz a Carta de São Paulo, senhor presidente? Não é a capital, mas é o maior estado em número de habitantes do país. Diz o senador Paulo Paim, o Fórum Nacional de Defesa dos Direitos dos Trabalhadores, ameaçados pela terceirização, e todas as entidades aqui reunidas, a Assembleia Legislativa lotada, gente do lado de fora, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Essa audiência pública, proposta pela Comissão de Direitos Humanos, aqui na Assembleia de São Paulo, afirmam seu repúdio a todas as formas de precarização das condições de trabalho, potencializadas pela técnica da terceirização, especialmente o conteúdo do PL 30, antigo PL 4330. É preciso compreender que capital e trabalho constituem uma totalidade, um complementa o outro, um não existe sem o outro, não é possível perceber trabalho assalariado em uma racionalidade diversa daquela capitalista. Por isso, o trabalhador assalariado, senhor presidente, ele trabalha para receber, para manter a sua família. O pagador, no caso, é o empregador. Senhor presidente, aqui diz a carta, o capitalista é o comprador da força de trabalho e vendedor da mercadoria. Ambos perseguem legitimamente o maior benefício nessa relação. Estão, portanto, caminhando de uma forma ou de outra junto. Esta proposta de terceirização vai ser o confronto entre, aí sim, o capital e o trabalho. Porque estão, senhor presidente, aí estarão colocados em lados totalmente opostos, senhor presidente. Regulamentar e ampliar a terceirização constitui medida que necessariamente atende apenas um dos lados dessa relação, quanto o capital ganha e o trabalhador perde tudo. O discurso de que regulamentar a terceirização é algo positivo para os trabalhadores parte do pressuposto do mal menor. Se a terceirização é um fato, a realidade revela distorções na prática, como aqui já citei, nós estaríamos caminhando para o trabalho escravo, como que dizendo, é melhor ter o trabalho escravo do que não ter trabalho. Olha onde nós chegamos. A terceirização diz isso, como alguns levantam. Ah, mas tem muito desemprego. Tá, no governo anterior, teve uma época que era 5%, mas agora está chegando a 10%, 12%, que é dados da Grécia e de outros países. Então, é melhor ter um trabalho, bem dizer, sem salário, sem condições mínimas, com um acidente, do que não ter. Isto é trabalho escravo. Isso é inaceitável. Por isso, senhor presidente, a carta reafirma, em lugar da precarização, haverá vínculo direto com o verdadeiro empregador da força de trabalho. Hoje, isto será chamado, queira ou não queira, repito de novo, em trabalho escravo. O PL 30 de 2015, a despeito de prometer a efetividade do direito trabalhista e de mais oportunidade de emprego, serve, na verdade, para dividir ainda mais os trabalhadores, a tal ponto de impossibilitar sua organização sindical, fortalecendo a redução concreta do direito dos trabalhadores. Portanto, a luta dos trabalhadores e da sociedade não deve ser pela modificação desse projeto, mas sim pela rejeição na íntegra. Os cidadãos de São Paulo, aqui reunidos, eu estava lá, reconhecem que estamos diante da possibilidade de optar entre a regulamentação da terceirização ou o seu combate intransigente. Aparentemente, são dois caminhos. Na verdade, porém, um deles conduz à reafirmação da Constituição de 88 e do parâmetro mínimo do convívio numa sociedade capitalista que vem sendo gestado, pelo menos, desde a criação da OIT em 1919. O outro conduz à barbárie. O PLC 30 permite a terceirização de qualquer atividade, permite a contratação de empresa individual para a prestação de serviço, estimulando, inclusive, o que chamam de pejotização, e não limite ao repasse da força de trabalho, permite até mesmo que a quarteirização aconteça. O direito do trabalho sempre foi um campo de luta. A realidade da escravidão, como já me referi aqui inúmeras vezes, a realidade da escravidão, do trabalho infantil, do adoecimento, do acidente de trabalho, senhor presidente, nós combatemos isso durante toda a nossa vida e vamos
continuar combatendo, senhor presidente, vamos fazer esse enfrentamento, como alguém disse lá no evento de São Paulo, até a morte. Não aceitaremos. As normas que regulam a relação entre capital e trabalho limitam os abusos que são inerentes ao sistema de produção que adotamos. Com esta proposta, acabou, não terá norma nenhuma, vai ser a lei do cão, a lei do mais forte. Por isso tudo, senhor presidente, o direito do trabalho precisa responder à realidade precarizante da terceirização com a reafirmação da racionalidade constitucional, dentro da qual a interposição de atravessadores na relação trabalho não tem que ter espaço. É preciso dizer não a qualquer forma de terceirização. Por isso, exortamos todos os senadores e senadoras do país, senhor presidente, a dizer não ao PLC 30 de 2015. Informo, por fim, senhor presidente, que nós estaremos amanhã assinando 3 requerimentos. Um requerimento ao ministro da Fazenda, para que ele diga o que ele quer em transformar o Ministério da Fazenda num departamento daquele ministério. Um outro dirigido ao ministro do Trabalho, perguntando por que ele é a favor da terceirização, do negociado e do legislado e pelo fim da CLT, que foi obra de PDT, foi obra de PTB, que lembra o trabalhismo, e o ministro atual vem do PTB. Por isso, senhor presidente, farei um outro requerimento encaminhado também a um outro gaúcho, ministro Omar Terra, do Desenvolvimento Social, porque o INSS foi deslocado para lá, né? O INSS foi deslocado para esse ministério, a Previdência foi para outro ministério, e eu diria que no meio disso tudo está também o Ministério do Trabalho, porque atualmente é o Ministério do Trabalho e da Previdência, que vai passar a nortear não sei o que, a não ser flexibilizar os direitos dos trabalhadores. Felizmente, a sociedade está reagindo. Felizmente, percebo que há movimento em todo o Brasil contra essa proposta que não interessa a ninguém, não interessa sequer aos empresários sérios. Os empresários sérios, duvido que sejam a favor disso. Os empresários que têm responsabilidade social não podem ser a favor disso. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, considere na íntegra esse documento, que eu fiz questão de vir à tribuna, que fala muito sobre a Carta de São Paulo, aprovado no evento que tivemos lá, tivemos no seu estado, tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos nos 27, não deixamos um para trás. Em todos, eu diria, só não foi unanimidade nos estados que teve um voto ou 2 num plenário de 500, 600, 700 pessoas, como foi o caso de São Paulo e do Rio Grande do Sul e mesmo de outros estados. Praticamente por unanimidade, as 27 entidades da federação decidiram contra a terceirização. E por isso que eu espero que esse plenário, e no mês de agosto pretendo apresentar o relatório final, concorde com a tese que nós temos é que melhorar a vida dos 13 milhões de terceirizados e não querer retirar direito de 45 milhões de trabalhadores que têm direito à sua carteira de trabalho assinada. É isso, obrigado, presidente.